nessa manhã para a palavra que Deus quer ministrar à sua vida. O bispo Luiz Henrique, da Igreja Projeto de Deus, em Santos, vai ser o encarregado nessa manhã de trazer esse recado do coração de Deus para o nosso coração. Bispo, pode vir aqui. Paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Vamos ficar em pé? Uma alegria poder estar aqui, poder estar glorificando, exaltando o nome do Senhor, poder falar do amor de Deus, daquilo que Deus tem operado em nossas vidas. Quero trazer um abraço a todos, da nossa igreja lá em Santos, nós que temos amado também o bispo, a igreja, temos estado juntos, então é um prazer poder estar juntos em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Vamos falar com o Senhor em nome de Jesus? Fale com Deus, peça para que o Espírito Santo fale com você de uma maneira especial. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para fazer na tua vida nessa manhã. Deus te ama, tem um propósito maravilhoso, Ele quer falar com você. Eu só quero ser um canal de bênção, por isso, tudo aquilo que atrapalha você, meu irmão, agora, peça para que Deus retire, que você tenha um coração como uma boa terra, para que a semente caia e faça produzir. Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos e pedimos a tua bênção sobre esse momento, da tua palavra, que o Senhor vai falar conosco. Usa-me de uma maneira, Deus, especial, traz respostas, ó Deus, traz direção, teu povo, abençoa de uma maneira especial. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão? Eu queria falar nessa manhã sobre a cura da mentalidade. Nós percebemos que hoje em dia as pessoas têm perdido totalmente a visão correta, a direção correta. Olhamos para várias partes da sociedade e percebemos o quanto as pessoas estão perdidas em sua vida, em seus pensamentos. A palavra de Deus ela é tão tremenda que ela fala sobre essa questão de pensamentos. Ela ministra o nosso coração, através do Espírito Santo, para que possamos ter uma mente renovada. As armas espirituais é contra os sofismas, os relacionamentos, os pensamentos malignos. E nós sabemos que tudo começa, na verdade, na mente. E é a partir da mente que nós começamos a agir. Através dos valores que temos, que adquirimos, nós começamos a ter as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas partem daquilo que nós já sabemos, daquilo que nós adquirimos como verdade. Nossas escolhas partem daquilo que vimos, que conhecemos, que mexeu conosco, que trouxe para nós como algo que realmente faz diferença e que vai ser algo legal para a nossa vida. Só que nós muitas vezes não conseguimos ter um filtro diante desses pensamentos. E acabamos agindo por impulso, agindo por motivações erradas, agindo segundo aquilo que nós achamos melhor, e não segundo a vontade de Deus. Então eu queria ler com você o texto de Números, abra comigo, capítulo 13, Números, capítulo 13, a partir do verso 25. Números 13, a partir do verso 25. Vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus? Fazer uma ginástica santa. Você achou? Diga amém. Amém. Se não achou, diga estou procurando. Já achou, irmão? Amém. Vamos lá então. 13, 25 diz assim: eles voltaram de espiar a terra, a fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muitos grandes, e também ali vimos os filhos de Anak,
Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Muito bem, podemos sentar, irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Há algumas pessoas que começam a ver coisas que Deus nunca viu. Há pessoas que começam, após ver, começam a interpretar aquilo que Deus nunca interpretaria. Irmãos, muitas vezes nós fazemos isso com relação ao outro, com relação àquilo que está diante de nós, e começamos a acreditar que aquilo que nós estamos vendo é a mesma coisa que Deus está vendo. E começamos a interpretar da mesma maneira que nós achamos que Deus talvez tenha interpretado, ou então que Deus tenha deixado de interpretar e de ver isso. E começamos a agir, irmãos, segundo o nosso braço, segundo a nossa experiência, segundo aquilo que nós entendemos como melhor, e não segundo a vontade de Deus. Quando isso começa a acontecer, nós agimos independentes. Agimos e vamos como que assumir as consequências daquilo que estamos fazendo. E isso é complicado, irmãos, porque nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer na frente. Outra coisa interessante é quando nós agimos pela nossa força e não por Deus, é que com certeza as coisas até parecem dar bem, mas logo, logo elas começam a trazer sofrimento. Eu vejo alguns homens que são chefes de família e acabam assumindo uma posição que trazem dificuldade para toda a sua família. Ou então patrões que fazem isso. E eu vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre essas decisões que o bispo tomou, não é? Sexta-feira eu fiquei olhando aqui, vendo a falta de luz, e aí me falaram: olha, vai chegar o gerador. Eu falei: olha, glória a Deus, foi pensado na hora certa. O bispo não me pagou nada para falar isso não, viu, irmãos? Mas a hora certa, quando Deus nos dá a direção, a gente começa a andar na frente e não correr atrás. Eu acho que muitas vezes é isso que a gente acaba acontecendo na nossa vida. As coisas explodem, irmão, e a gente tem que correr atrás do problema, do prejuízo, e Deus não quer que a gente corra atrás. Deus quer que as coisas corram atrás de nós. Você pode dizer amém? Amém. Deus vai te prosperar e te dar visão para que você tome as decisões certas na hora certa. É tão tremendo pensar no Salmo 1, quando ele traz para nós a visão do fruto. Deus começou a ministrar no meu coração, irmãos, eu estava andando na praia, e Deus começou a ministrar o meu coração com relação a esse fruto. A Bíblia diz que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele dá fruto no tempo certo. As folhas não caem, não murcham. E tudo quanto que ele faz, prospera. Se você olhar para Jeremias capítulo 17 melhor, ele mostra para nós aquele arbusto solitário, mas o arbusto que está próximo ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa. E é interessante, eu fiquei pensando exatamente nisso. Quando nós comemos um fruto verde, o que acontece? Não precisa falar, só pensa, irmão. E se nós comemos um fruto podre? É isso aí, verdade. Tem razão. Dizem que pior do que comer um fruto com bichos, é comer um fruto com meio bicho. Que significa que o outro meio, você já comeu, não é? Então nós começamos a ver, irmãos, a importância de um homem de Deus, ele dar fruto na estação certa, ele tomar as decisões na hora certa, ele agir de maneira, me ajuda aí, de maneira, glória a Deus. Vira o seu irmão do lado e pergunta: você tem agido da maneira certa? E no tempo certo? O que ele respondeu, irmão? Tem gente que só dá risada, você pergunta, ele dá risada, né? Não é assim? Você está agindo no tempo certo, irmão, da maneira certa, você está dando a direção certa, porque é isso que nós precisamos, direção certa, visão certa, e o tempo certo. Não adianta fazer a coisa certa no tempo errado, não adianta pensar de maneira correta, se já passou o tempo, irmão.
nós temos que entender o tempo, nós temos que entender a direção, e isso vai trazer benefícios para as nossas vidas. Mas eu queria mostrar para vocês, pelo menos, 3 visões erradas dessa mentalidade que precisa de cura, dessa mentalidade tacanha, dessa mentalidade limitada. E eu espero que você hoje saia de uma mentalidade enferma, doente, para uma mentalidade restaurada. A palavra de Deus no livro de Números mostra para nós, irmãos, a visão de um povo que saiu do Egito. Esse povo sai do Egito, começa a experimentar no meio do deserto milagres, o poder de Deus se manifesta, ali existe uma coluna de fogo durante a noite, durante o dia uma nuvem que dirige o povo, ali crescem os sapatos juntos, a roupa da mesma maneira, vem o alimento, o maná, as codornizes, o povo experimenta da água, Deus vai suprindo, protegendo contra os inimigos, Deus vai suprindo cada situação que eles vão passando, a mão de Deus está sobre esse povo. Irmãos, quando o povo mais vê milagre, é no meio do deserto. Isso nos ensina. Se você está no deserto, espere, porque o milagre vai chegar. Não é? E o interessante é que, mesmo diante dessa situação, deles vendo milagres, o mar abrindo, deles vendo coisas maravilhosas, é quando o povo mais se corrompe, irmãos. No início faz um bezerro de ouro. Dizem que esse tal de Moisés já não volta mais, se perdeu, não é? Depois, mais à frente, nós percebemos com quanto o povo começa a se corromper, o quanto esse povo se volta para longe de Deus. Parece que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. É como algumas pessoas hoje no mundo, saem do mundo, mas o mundo não sai delas. Não é? Lá em Santos nós temos um tipo de um BNH, não sei se chama BNH aqui, são predinhos feitos pela prefeitura, pelo Estado. E é interessante, irmãos, que eles tiram as pessoas da favela e colocam elas dentro desses prédios. E um dia eu tive a oportunidade de visitar esses prédios. E é interessante, irmãos, que as paredes eram todas sujas, tudo quebrado dentro das casas. E eu fiquei pensando exatamente nisso. Às vezes as pessoas saem do lugar, mas o lugar não saiu delas. Então tem pessoas que saem do mundo, mas ainda continuam com as mesmas práticas, com os mesmos pensamentos, achando que ali é melhor. E o povo, irmão, eles estavam indo para a promessa de Deus, eles estavam recebendo a graça de Deus, mas sempre pensando, ai o Egito, ai a cebola do Egito, ai o alho do Egito, a picanha do Egito, vocês tinham. Irmãos, parece que o Egito era melhor, por quê? Porque ali dava segurança, eles estavam sendo escravizados, eles estavam passando uma situação complicada, mas irmãos, aqui vem a primeira realidade, a primeira mentalidade é a mentalidade escrava. Essa nação que sai, nunca foi livre, irmãos. Essa nação que saiu do Egito, eles nasceram na escravidão, eles cresceram na escravidão, e agora eles só conhecem escravidão. O normal para eles é serem escravos. O normal para eles é experimentar a miséria que Faraó pode dar. O normal para eles é estar sob jugo, sob peso, sob angústia, sob sofrimento. Isso é normal. Eles não conseguem viver fora disso. Quando um povo tem uma mentalidade escrava, irmãos, eles não conseguem ver as promessas de Deus, eles não conseguem ver o milagre de Deus, mas elas sempre estão achando que está bom. Está bom assim, a minha casinha. Está bom assim, aqui o meu carrinho. Está bom assim, a minha igrejinha. Eu ainda comentava isso com o bispo. Irmãos, nós temos que crescer, a igreja de Deus tem que crescer. Mas sempre há algumas pessoas que puxam para trás. Há pessoas dentro da própria casa, e hoje um dos motivos de divórcio é esse. A mulher quer crescer e o homem não quer crescer. O contrário, o homem quer crescer, mas a mulher não sai do lugar. Não procura algo melhor, não procura um estudo melhor, não procura uma saída melhor, está sempre achando que está bom, está sempre conformado, e para que haja uma mudança em sua vida, você precisa estar inconformado. Entenda isso, no bom sentido, não no mal. Quando eu estou descontente, eu vou buscar uma mudança. Quando eu estou descontente, aquilo que eu estou vivendo simplesmente não é o suficiente. Eu louvo a Deus por aquilo que Deus já me deu, mas eu acredito que Deus fará coisas maiores ainda. Amém, irmãos? Você está descontente com a tua situação? Com a tua vida espiritual? Quem está descontente com a sua vida espiritual, vai orar mais. Vai ler mais a Bíblia. Vai evangelizar mais. Vai jejuar mais. Vai se dedicar mais. Vai vir mais à igreja. Vai servir mais. Não é assim? Agora, quando você está achando, não, está bom, estou orando bastante. Estou indo uma vez por semana na igreja. Está ótimo.
Estou fazendo isso, aquilo, aqui já está bom. O meu salário, estou ganhando 10 mil reais. Ninguém falou amém aí, irmão? Tá bom. Para que mais? Eu já tenho minha casinha. E a mulher querendo que ele cresça, que ele faça um curso, querendo que ele estude um pouco mais, querendo que ele se dedique um pouco mais, e ele vai dizer assim: eu vou de novo lá para cá, sentar naquela cadeira de escola. Eu não tenho mais paciência. Eu vou andar segundo a minha própria vontade. Sim, o que vai acontecer? Os prejuízos virão. Irmãos, Deus não quer que você fique acomodado na sua situação, na zona de conforto. Deus quer te tirar de uma zona de conforto para te abençoar ainda mais, para mudar totalmente a tua história e para que você comece a mudar a história de muitas pessoas. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, vamos ficar descontentes com a situação e vamos lutar para buscar essa mudança que Deus quer fazer em nossa vida, ao invés de ficar pensando, não vai dar. Vamos construir, isso aí não vai dar. É os famosos bombeiros espirituais, vocês conhecem? Vamos evangelizar. Que horas? Que dia? Vai chover, é isso mesmo. Temos uma pregadora junto, hein? Ai, que benção. Pregar junto. Aí, irmãos, é a motivação. Não, mas domingo à tarde eu tenho que fazer isso. Não, mas na segunda eu tenho que tal compromisso. Na terça outro compromisso. Na quarta tenho que trabalhar até tarde. Então não vai dar. Vamos fazer um novo projeto com relação à escola. Não, mas para que escola? Igreja. Fica se metendo em coisa que não deve. Não é? Não, para que crescer? Para que fazer um auditório maior? Aqui está bom. Irmãos, nós somos assim. Se você olhar para a igreja de Atos, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 8, vamos no capítulo 2, quando desce o Espírito Santo sobre aqueles varões galileus, e eles começam a falar em línguas, e Deus começa a operar, 3.000 almas se convertem. Até o capítulo de número 8, irmãos, o povo não sai de Jerusalém. E a ordem de Jesus qual era? Jerusalém, me ajudem. Judeia, Samaria, confins da terra. Irmãos, isso é simultâneo. Isso não é primeiro, depois, e depois, e depois, não. Isso é simultâneo. Jerusalém também, em Judéia, tanto em, até os confins da terra. Porque se os americanos, os ingleses que trouxeram o evangelho para nossa terra, pensassem desse jeito, até hoje, o evangelho não tinha chego até nós. Então a visão tem que ser simultânea, ao mesmo tempo. Só que o povo pensou assim: aqui tem os profetas. Aqui tem o melhor, tem os apóstolos, aqui tem o poder, aqui as coisas estão acontecendo, vamos ficar por aqui mesmo. Irmãos, para que isso seja quebrado, sabe o que Deus tem que fazer? Deus tem que baixar uma perseguição, e no capítulo de número 8, você vê Estevão morrendo, e começando uma perseguição sobre a igreja, e a Bíblia diz que eles foram espalhados por Jerusalém, Judeia, e depois com Saulo, vão até os confins da terra. Mas nós percebemos que a igreja, ela tem a tendência de ficar dentro da zona de conforto, dentro de uma mentalidade de que tá bom, aqui já é ótimo, vamos fechar para nós esse espaço, aqui nós vamos esperar a volta de Jesus. E não é nada disso que Deus espera de nós. Não é nada disso que Deus quer da nossa vida. Não é nada disso que Deus quer dessa geração. Porque, irmãos, está vindo uma próxima geração. E o grande problema, a grande dificuldade que essa geração passou é que eles não creram na promessa, e por não crer, Deus tem que levantar uma nova geração. Quando uma geração falha, Deus vai levantar uma nova geração. Será que a sua mentalidade é uma mentalidade escrava? Aquela mentalidade de não conseguir nem crescer e nem deixar os outros crescer? Aquela mentalidade de dizer sobre o carro do irmão, que é carro novo, porque ele tem carro e eu não tenho, porque ele mora bem e eu não moro. E aí começa, irmãos, uma coisa chamada inveja. Faz parte da mentalidade escrava. Esse povo chega na terra e diz: a terra é boa, olha, aqui tem coisas maravilhosas, lindas, que bênção. A terra realmente produz, só que não é para nós. Eles estavam indo tão bem, irmãos, na observação da terra, mas não adianta só observar a terra, se você não acredita que aquilo Deus tem preparado para você. Não adianta você ver coisas grandes, se você não acredita que Deus pode fazer na sua vida, na sua família. Isso é mentalidade escrava. Vê a bênção, não é, acontecendo, só que acha que não é para si. Limita o seu pensamento, limita o seu coração, limita os seus voos.
limita os seus sonhos. E um homem que não sonha, uma mulher que não sonha, vai para onde, irmãos? Vai viver o quê, irmãos? Algo limitado, não consegue crescer, não consegue avançar. Olha, o povo que está lá é grande demais. Deus nos trouxe aqui para quê, irmãos? Para morrer. Deus não nos ama, Deus nos abandonou. Isso aí não é para nós. Ele mostrou algo que nós nunca vamos conseguir alcançar. Mentalidade escrava. Eu nasci na escravidão e eu só conheço a escravidão. Mas hoje Deus quer te tirar da escravidão para um lugar de vitória. Deus quer te tirar, irmão, do deserto e te levar para onde? Para um manancial. Creia, quem faz a obra é Deus. Quem muda situações é Deus. O como, escute, abre o seu ouvido aí. O como não é com você. O como é com Deus. Você precisa crer. E às vezes eu vejo algumas pessoas perguntarem assim, mas como? Mas como? Eu ganho só isso. Mas como? Olha, não vai ter jeito. Irmãos, não se preocupa com como. Se preocupa em caminhar e abrir quando as portas vão se abrindo. Não é? Entre. Se a porta abriu, é de Deus, entre. Se não é de Deus, não, saia. A Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Irmãos, eu começo a perceber que Deus quer fazer coisas maiores na nossa vida, mas quem limita o poder de Deus não é Deus, somos nós mesmos. Nós estamos limitados a uma visão tacanha. E lá na igreja eu tenho falado muito essa questão. Ah, porque meu pai era assim, eu tenho que ser assim. Porque meu pai era um viciado, porque meu pai passou por situações complicadas, eu acabo vivendo a mesma coisa. E às vezes até inconscientemente começo a andar nesses mesmos caminhos. E caminhos limitadores. Irmãos, Deus quer abrir a minha mente. Deus quer me mostrar que existe muito mais do que Egito. Deus quer me mostrar que Ele pode fazer muito mais. Ele não está limitado a uma caixinha de fósforo. Ele não está limitado a uma cidade. Ele não está limitado a uma igreja. Deus quer fazer coisas muito maiores e muito melhores em nossas vidas. Mas não só em nossas vidas, mas através das nossas vidas. Queridos, quando eu, que sou um pai, começo a ver além, a minha família vai ser abençoada. Eu posso começar pequeno, mas eu posso pensar grande. Meu Deus é um Deus de casão, não é? Carrão, timão, não é? Meu Deus é um Deus de não de inho. Uma casinha, um carrinho, minha coisinha. Irmão, você pode começar a partir daí, mas não se conforme simplesmente com isso. Porque Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida, da sua família. Então eu começo a sonhar, eu quero que meus filhos cresçam. Eu quero que meus filhos sejam abençoados. Eu quero que meus filhos sejam os primeiros. Agora, irmão, o que eu vou fazer para isso? Eu quero melhorar na minha empresa. Eu quero subir de posto. Eu quero abrir o meu próprio negócio. Senhor, me dá a direção, me dá o tempo certo. Me dá, ó Deus, aquilo que é necessário para que eu possa vencer. Irmão, Deus não limita o seu poder. Deus não está escolhendo algumas pessoas simplesmente, você eu vou abençoar, você eu não vou abençoar, eu não gosto de você. A Bíblia diz que Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te deu poder igual, irmão. Basta que você o busque, basta que você creia. E você tem que pedir, Senhor, cura a minha mentalidade. Abre a minha mente. Porque eu saí, Senhor Deus, de uma situação complicada. Irmãos, eu saí de uma perspectiva complicada, porque meu pai era alcoólatra. Meu pai tinha uma visão tacanha. Meu pai tinha uma visão limitada e limitadora. O que ele achava para mim? Ele pensava assim, não, eu sou jardineiro e meu filho vai ser jardineiro. E o meu neto vai ser jardineiro. Irmão, não há nenhum problema de ser jardineiro. A grande questão, eu quero dizer a você o seguinte, que Deus quer mais para você. Se você vai ser um jardineiro, você vai ser o melhor. E você vai ganhar muito bem. E você vai crescer. E você não vai olhar para trás, mas vai olhar para frente e ver que Deus vai fazer coisas maiores na sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Eu entendo que cada dia mais Deus está trabalhando. E eu falo isso para meu filho, você vai ser melhor que eu. Você vai pregar mais do que eu. Você vai viajar mais do que eu. Você vai ganhar mais do que eu. E ele diz, amém, pai? Né? Irmãos, eu já estou ministrando isso ao coração dele. E quando ele vai mal na escola, que eu falo, filho, desse jeito que você vai ser melhor que eu? Você vai limitar o poder de Deus em sua vida? E ele diz, desculpa, pai. Depois, ele tira a nota ruim de novo. E eu falo, filho, como é que é, filho?
Essa semana ele disse para mim, não pai, não vai acontecer de novo. Eu vou melhorar. Você tem que melhorar, filho, porque Deus tem uma obra tremenda em sua vida. Aquilo que Ele tem feito em minha vida, pode ter certeza que Ele vai fazer dobrado na sua. Irmãos, eu estou investindo na próxima geração. Não sou perfeito, não sou o melhor, mas eu estou tentando mostrar ao meu filho que é possível. Eu estou tentando mostrar ao meu filho que ele pode ser melhor do que eu. Eu não preciso competir com meu filho, mas eu posso ser um trampolim para que ele cresça ainda mais. Irmãos, é isso que um pai e uma mãe deve ser para os seus filhos. Para isso, querido, nós temos que estar perto deles. Para isso, nós precisamos investir na vida espiritual deles. Para isso, nós precisamos tomar as decisões, irmãos, porque eles não estão preparados para tomar. Tem pai que acha que o filho já é adulto, ainda é criança, mas já é adulto. Querido, se ele é adolescente, ele pode ser maior que você, mas ele precisa das suas decisões. Ele precisa estar junto com você. Irmãos, algumas coisas você pode deixar ele decidir, mas irmãos, com relação à vida espiritual dele, quem decide é você. Está ouvindo, irmão? Com relação à vida espiritual da sua família, enquanto seu filho está debaixo do seu teto, quem decide tudo é você. Quando eu falo para casais, eu gosto de brincar. E outro dia eu estava dizendo que, irmãos, um galo, num galinheiro só pode ter um galo. Se tiver 2 galos, a coisa fica feia. Está ouvindo? Num galinheiro só pode ter um galo. E o adolescente, quando começa a crescer, ele começa a achar que o galo é ele. Não é assim? Na sua casa, assim eu tenho 3, eu estou fazendo pós-graduação. O galo começa a achar que, o galinho começa a achar que é ele que manda. Ele começa a dizer como é que tem que ser, ele começa a dizer que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que comprar isso. Aí você vai no lugar, filho, não tem dinheiro, pai, passa o cartão. Não é assim? Teu filho é assim também? Eu falei, depois no final do mês, quem é que vai pagar? Tu? Ou então agora meus filhos estão assim, pai, empresta 10 aí, depois chegando em casa eu já te pago. Irmão, não vejo nunca esses 10. Não é assim? E aí a gente começa a perceber que, irmãos, eles precisam de referência, eles precisam de um modelo, eles precisam de pessoas que pensam, que veem longe, eles precisam de pessoas que tenham uma mentalidade restaurada e não escrava, tacanha, limitada, limitadora. Irmãos, quando teu filho começar a reagir de uma maneira positiva, elogie. Quando sua esposa começar a fazer uma coisa de querer realizar um sonho, esteja perto dela, ajude. Quando o teu marido começar a falar, puxa, eu estou pensando em crescer, olha, ajude o teu marido, seja um canal de Deus para ele. Agora tem mulher, irmão, que derruba o marido. O marido quer crescer, ela diz, para quê? Está tão bom assim. O marido quer andar um pouco mais, quer ver mais longe, mas ele não tem um apoio da esposa. Tem um pastor que estava ministrando para nós lá, e eu achei tão interessante, que ele precisava tomar uma decisão. E a decisão era dar o 13º de oferta para a igreja. E aí, como é que faz? Se eu falar com a minha esposa não vai aceitar. E Deus tinha falado claramente isso com ele, e ele começou a orar, Senhor, coloca esse pensamento no coração da minha esposa, trabalha no coração dela, e prepara uma forma de eu conversar com ela que eu estou sentindo do Senhor, de dar o 13º para a igreja. E aí o irmão foi passando, disse que ele estava deitado um certo dia com ela, e de repente ela falou assim, amor, eu sei que você está com vários projetos aí, né? Faz o seguinte, dá o 13º para a igreja. O irmão disse que ele até pulou da cama. Ele falou que se o diabo estivesse na frente dele, ele matava o diabo. Ele sentiu aquele apoio da mulher, e as mulheres não sabem o quanto é importante essa palavra para o homem, o quanto o apoio dela faz diferença. Agora, homens, cuidado, porque às vezes você é muito cabeça dura. A mulher está falando, é melhor não, você vai agir e age errado, e começa a ter consequências em sua vida. Mas então esse pastor se levantou e falou, amor, obrigado. E ele começou, irmão, animado foi, não viu a hora de falar com o tesoureiro para poder ofertar o 13º, porque Deus estava naquele negócio. E o que aconteceu, irmãos, é que ele foi abençoado de uma maneira especial, tremenda, porque os dois estavam juntos, porque os dois estavam pensando com uma mentalidade curada, e não, irmãos, com uma mentalidade tacanha. Isso aqui é meu, é só para mim, e acabou. Não, isso aí é muito difícil, eu não quero, olha, vai ter que lutar, não, vai ter isso e aquilo. E o pior, irmão, não é esse, que é a mentalidade escrava. Não,
não olha para o poder e para a promessa de Deus. Pelo contrário, ele limita o poder de Deus. Ele limita a promessa de Deus. Irmãos, Deus falou a Abraão, Deus falou a Isaac, Deus prometeu a Jacó, Deus prometeu essa terra, Deus prometeu a bênção sobre eles, Deus prometeu, irmãos, tudo aquilo que era necessário para que eles pudessem vencer. Mas uma mentalidade escrava só consegue ver escravidão. Os olhos estão limitados, ele só consegue ver aquilo que não anda, que não vale. Ele é muito pessimista, ele acha que tudo vai dar errado, mesmo se Deus prometeu. Que o Senhor nos liberte disso. Que o Senhor tire do nosso coração essa visão limitadora. Que o Senhor tire da nossa visão, irmão, essa coisa que é muito, não vai dar certo, não vai ter jeito. Tem pessoas que elas são tão limitadas, irmãos, e tão pessimistas, que quando a criança sobe no sofá, ela diz, vai quebrar a cabeça, meu filho. Não é assim? Compra um carro e esse carro vai quebrar. A visão dela é sempre uma visão de ver os problemas e não ver as possibilidades. A visão dela é sempre uma visão de crítica e não de abençoar. Glória a Deus, o carro está aí. Glória a Deus, Deus vai fazer coisas maiores ainda através desse carro. Nós vamos servir ao Senhor. Cadê o amém, irmãos? Nessa hora ninguém quer dar amém, não? Queridos, nós queremos as motivações corretas, nós queremos uma mente restaurada, curada, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, para que a bênção do Senhor seja manifesta em nossa vida. Deus não está com a mão encolhida para que não possa abençoar, diz Isaías 59. Mas, irmãos, a mão do Senhor está estendida para abençoar, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas em nome de Jesus, vamos confessar os nossos pecados, não vamos agir pela iniquidade, não vamos agir pelas nossas transgressões, não vamos agir pela nossa geração passada, porque, irmão, Deus quer fazer algo novo, é agora no presente, na tua história, na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos cure dessa mentalidade escrava. Segunda mentalidade que eu quero compartilhar com vocês, é uma mentalidade indiferente. Mentalidade indiferente. Sabe o que é uma mentalidade indiferente? Para você deixar bem claro essa visão, entender bem. Um professor estava dando uma aula e ele perguntou assim, o que é indiferença? Para a classe. E levantou-se um menino lá no fundo e disse, eu não sei, eu nem quero saber. O professor falou, parabéns, é exatamente isso. Irmãos, indiferença é exatamente isso. Eu não sei, não quero saber, eu não quero me envolver nisso. Engraçado que lá em Santos, aqui não deve acontecer isso, mas lá em Santos, irmãos, tem pessoas que criticam, e quando dá certo, sabe o que elas falam? Elas dizem assim, eu sabia, eu já sabia que ia dar certo. A gente pergunta assim, por que tu não ajudou então, se tu sabia que ia dar certo? Irmãos, quem é indiferente, ele vê a situação, e ele não é sensibilizado. Quem tem uma mentalidade indiferente vai sempre arrumar uma desculpa a mais para não se envolver, para não estar diretamente dedicado àquilo que foi estabelecido. Além disso, uma mentalidade indiferente é uma mentalidade invejosa. Porque, na verdade, irmãos, quando eu começo a criticar demais uma pessoa, é porque aquilo está mexendo comigo, aquilo é meu. Na verdade, eu queria ser igual a ele. Na verdade, eu queria ter a ideia. Por que ele teve? Quem devia ter tido a ideia era eu, não ele. Isso é inveja. Ciúmes. Começa a criar no coração. Quando eu tenho uma mentalidade indiferente, irmãos, na verdade, eu não estou nem aí para aquilo que está acontecendo. Eu fico totalmente alheio. E ainda fico torcendo para não dar certo. Você conhece gente assim? Você tem algum cunhado assim? Sempre cunhado é complicado. Você tem algum cunhado assim? Pessoas que não são motivadas, pessoas que se fecham totalmente para aquilo que Deus quer fazer. Deus te chamou para participar, para incluir, e não para ficar olhando, irmãos. Escute, quando Jesus estava andando pela terra, há muitas pessoas que iam lá para ver Jesus, só para ver Jesus curar. Seguiam Jesus de longe, queriam ver milagres, queriam ver maravilhas, mas não se envolviam, mas não caminhavam junto, mas não davam a sua cooperação, mas não estavam envolvidos diretamente na coisa, não vestiam a camisa, irmão. Tem gente que ama mais o seu time de futebol do que a Jesus e a obra de Deus. Tem gente que ama mais o seu carro do que o reino do Senhor, do que a igreja de Deus.
Tem gente que não fala mal do carro, mas fala mal da igreja. Fala mal do irmão. E a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas, uma boa e uma amargosa. Irmãos, a Bíblia diz que nossa boca tem que sair palavras que tragam edificação para aqueles que ouvem. Irmãos, uma mentalidade indiferente é uma mentalidade que não está envolvida nesse princípio, que não está dando uma força, não é alguém que quer avançar e fazer os outros avançarem, mas é alguém que está sempre saindo fora e desmotivando outras pessoas. Lá na igreja eu falo também, de vez em quando, que às vezes você sai da igreja numa palavra poderosa, irmão, Deus falou com você, e aí você vai no banheiro, chega alguém do teu lado e diz assim, e aí, o que tu achou da palavra? Acho que é só em Santos que acontece isso, né? Aí o irmão falou, foi benção. Eu não gostei. Sabe o que é isso? Isso é ladrão de coração. Isso são pessoas que estão ali somente para poder roubar a alegria do teu coração. Isso não significa que você não vai precisar mais ir no banheiro, irmão. Pode ir, fica tranquilo. Mas a questão é a seguinte, cuidado para você não ser alguém que rouba o coração dos outros. Alguém que tira alegria por causa de receber uma palavra, e ele sempre vai dizer, não, eu estou certo, do jeito que eu estou é o melhor, do jeito que eu penso é assim mesmo e acabou. Irmãos, esse povo sabia da promessa de Deus, esse povo ouvia da promessa de Deus, mas eles ficaram indiferentes com relação à promessa. Eles ficaram indiferentes, não é para nós, não quero, olha, a coisa é difícil demais, não vai dar certo. Indiferença. Isso tem trazido problemas sérios para a igreja de Deus. Isso não nos deixa avançar. Isso faz com que a obra acabe parando, irmão, principalmente quando essa mentalidade de indiferença está na liderança. Às vezes o líder quer avançar, mas não pode, porque quem está perto dele fica com aquela visão limitada e limitadora. Ou então não quer se envolver, vou ficar de lado, esperando o que vai acontecer. Eu quero ver para crer. Você conhece gente assim? Que Deus nos livre também, irmãos, disso, em nome de Jesus. Primeira, mentalidade escrava. Segunda, mentalidade indiferente. Terceira, mentalidade de gafanhoto. Sabe como é que é a mentalidade de gafanhoto? Eles são grandes demais. Nós, coitadinhos de nós. Eu chamo isso de espírito de coitadinho. É aquela pessoa, irmão, que já chega na igreja, cabisbaixo. É aquela pessoa que chega na igreja, ela só está querendo ouvir alguém que diga assim, coitadinho daquele irmão. É aquela pessoa que quando você chega perto dela, ela só fala problema, para que tenham pena dela. Eu sou pequenininho, eu sou fraquinho, não vai dar certo. Olha o meu tamanho, olha a minha força, olha o meu carro, olha a minha casa, olha a minha família. Não vai dar certo. Não sei se eu contei para vocês. Se não contei, vou contar de novo. Ou, se já contei, vou contar de novo. Um irmão chegou na igreja, começou a trabalhar, servia o Senhor. Que bênção. Aí o pastor chegou para ele e falou, irmão, eu tenho visto que você está vindo à igreja sempre, não é? Tem até ajudado algumas coisas aqui. O irmão não gostaria de trabalhar mais na obra, estar na diaconia da igreja? E o irmão falou, pastor, isso não é para mim. Pastor, eu sou fraquinho demais, pastor, procura outro. Talvez outra pessoa seja melhor que eu. O senhor pode aí ter um trabalho melhor. Eu sou muito fraquinho, pastor. Passou mais uns 6 meses. O pastor chegou nele, irmão, estou precisando aí de um líder para a escola dominical. O irmão não quer assumir. O irmão falou, pastor, sou fraquinho demais. Arruma outro, pastor, porque eu sou muito fraquinho. Passou mais um tempo, irmãos. Chegou no domingo, o pastor disse, irmão, estou precisando de alguém para liderar. Se o irmão não está interessado, o irmão não quer. Pastor, sou fraquinho demais. Sei não, pastor, não vai dar não. Procura outro. Irmãos, o culto naquele domingo foi tremendo, maravilhoso, e no meio da igreja caiu um endemoniado, fazendo uma bagunça tremenda. Os obreiros pegaram o endemoniado e ninguém conseguiu expulsar o demônio. E no meio da igreja o pastor foi lá, desceu do púlpito e disse, sai!
E o demônio falou: eu vou sair, mas vou entrar no mais fraquinho. Irmão, nessa mesma hora o mais fraquinho gritou: pastor, eu começo quando, hein? Não é assim, irmão? Tem gente que vive fraquinho. Tudo que vai fazer está fraquinho. Tudo que não quer envolvimento, não quer compromisso, não quer relacionamento, não quer nada. O que é que você quer, irmão? Se fosse meu filho, já tomava uma cintada, né? Umas varadinhas para ficar. Mas, irmão, está na hora de se envolver, está na hora de fazer diferença, produzir, está na hora de Deus agir, fazer coisas grandes na tua vida. Até o próprio apóstolo Paulo diz: vocês já eram para ser mestres, e eu ainda preciso ensinar as coisas rudimentares. Vocês já eram para estar ensinando e estão aprendendo ainda. Porque não cresceram, porque pararam, porque ficaram indiferentes com relação àquilo que Deus quer fazer em sua vida, ficaram indiferentes com relação à promessa. Meu irmão, em nome de Jesus, que essa mentalidade saia do teu coração. Irmão, que em nome de Jesus você saia dessa mentalidade de gafanhoto. Eu sou pequeno, eu não tenho jeito, não vai dar, não é para mim. Olha lá, olha o tamanho do homem lá, não vai dar certo. E quando não é o tamanho do homem, é o tamanho do problema. Olha só que situação, como é que a gente vai vencer isso? Como é que nós vamos mudar isso? Não vai dar. Ele começa a dar força para o inimigo. Você já viu pessoas assim? Que começam a dar força para o inimigo? Ah, aquele problema é muito forte. Ah, aquela situação, quem é que consegue? Eu quero ver quem é que consegue. Nem na igreja consegue, ninguém. Essa é a mentalidade do gafanhoto. Ele nunca pode, ele nunca consegue, ele nunca vai. Porque tudo é grande demais, tudo é difícil demais. Só que mais uma mentalidade que acaba frustrando, irmãos. Mais uma mentalidade que frustra não somente a pessoa, mas frustra a sua família. Mais uma mentalidade que acaba, ao invés de trazer bênção e prosperidade, ao invés de viver a promessa de Deus, sabe o que tem vivido? Tem vivido a cebola do Egito. Tem vivido as migalhas. Se conforma com as migalhas. Se conforma com aquilo que está ali. Está bom já. Está ótimo. Queridos, Deus é uma fonte inesgotável de poder. Ele quer abrir caminho sobre a tua vida. Deus quer abrir caminho sobre a tua família. Deus quer abrir caminho sobre a tua igreja. Queridos, Deus não parou. Deus nunca vai dizer: está bom assim, está ótimo, não precisa mais. Mas o que eu vejo na palavra de Deus é Deus querendo fazer algo maior. Por isso a Bíblia diz lá, o texto que eu citei em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então significa Deus está trabalhando. Para quê? Para que você seja melhor, e para que teus filhos sejam melhores, e para que o teu trabalho seja melhor, e para que a prosperidade venha maior sobre a tua vida, e para que a tua visão aumente, e para que a bênção de Deus seja estabelecida através da sua vida, em nome de Jesus. Creia. Peça para Deus: Senhor, cura os meus olhos, cura o meu entendimento, cura a visão que tenho, que não veja segundo aquilo que eu só aprendi, mas eu veja dentro da perspectiva de Deus, que é uma visão ilimitada, que é uma visão, irmão, que tudo é possível. A Bíblia diz: tudo é possível aquele que crê. Você crê? Se você crê, tudo é possível, irmãos. Tudo é possível. George Miller, ele não tinha uma visão de gafanhoto. Foi um grande missionário, um homem que trabalhou com orfanatos. Mas George Miller, ele tinha uma visão, irmãos, especial. Certo dia ele estava viajando, e precisava pregar num determinado lugar, e de repente veio sobre o navio uma neblina muito grande. E diante dessa neblina, ele foi falar com o capitão e disse ao capitão: olha, eu preciso estar em tal lugar para pregar a palavra de Deus, eu sou um pastor, e eu preciso estar lá. E o comandante, com a visão de gafanhoto, disse assim: meu querido, eu também sou evangélico. Eu quero dizer a você que quando tem essa neblina, é pelo menos uns 2 dias de atraso. O que aconteceu, irmãos, é que George Miller falou: então eu vou orar. E o comandante falou: eu vou com você. E os dois então ajoelharam assim na parte mais baixa do navio e começaram a clamar ao Senhor. George Miller orando, pedindo ao Senhor, oração simples e objetiva: Senhor, eu preciso pregar a tua palavra, eu preciso fazer a tua obra. Senhor, retira esse nevoeiro para que a gente chegue lá no horário, em nome de Jesus, amém. Foi só essa a oração dele, irmãos. E o comandante disse: não, espera um pouquinho, não levanta não, eu vou orar.
E Jorge Miller falou, não, você não vai orar não. Mas por que você não vai orar? Por 2 motivos. Primeiro, porque você não crê. Segundo, porque já não tem nevoeiro. Irmãos, aqueles homens subiram e quando foram olhar, cadê o nevoeiro? Desapareceram. Já era. Mesmo. Queridos, é essa fé que nós precisamos ter. É saber que Deus está na tua vida. E se Deus está na tua vida, as coisas vão mudar em nome de Jesus. Se Deus está na tua família, irmão, teus filhos, você não pode aceitar que eles sejam simplesmente bastardos. Você não tem que aceitar que eles não vão avançar, que eles não vão crescer, que eles vão ficar limitados, não. Mas você vai orar pelo crescimento deles, para que essa próxima geração alcance a promessa de Deus, porque essa promessa começou com a tua vida em nome de Jesus. E essa promessa vai se cumprir. Irmãos, eu não abro mão disso. Deus falou, Ele vai fazer na minha vida, mas eu creio que Ele vai fazer na vida dos meus filhos também. Então, em nome de Jesus, não fique limitado a uma visão de que eu não consigo, de que eu sou pequeno, de que eu não avanço, que eu não consigo, porque, olha, o inimigo é muito grande, porque o problema, olha, como é que eu vou resolver isso? Querido, você tem um Deus do impossível, que pode mudar circunstâncias, que pode trazer a palavra certa. Basta uma palavra de Deus, irmãos, e as coisas mudam. Vem o homem lá com a mão ressequida, Deus diz, estende a tua mão, acabou, está curado. O leproso, Deus fala somente pela palavra, Ele diz, vai mostrar-te ao sacerdote, os leprosos, 10, e só um vem agradecer depois de ser curado. Quando eles vão andando, eles vão sendo curados, e o que acontece, um vem, e é samaritano ainda, irmão, nem judeu é, para agradecer ao Senhor pela cura que teve. Irmãos, é isso que precisa começar a mudar em nosso coração, sabe por quê? Porque nós temos aqui a 4ª mentalidade, e é essa mentalidade que nós queremos viver essa manhã, e começar a ter a partir de agora, que é a mentalidade da promessa. Estava ali Caleb, Josué e Caleb, homens que creram na promessa, homens que tinham uma visão correta daquilo que Deus disse, e que agiam segundo a palavra de Deus. Mas olha, está tudo complicado, não importa, eu continuo crendo em Deus, eu continuo com a palavra de Deus. Lá no Mato Grosso do Sul, quando eu era seminarista, eu fui fazer um trabalho lá na missão Kaiowá, entre os índios. Irmãos, lá eles contavam uma história muito interessante de um pastor, que ele estava numa reunião e começou uma briga tão grande, reunião só de pastores, e começou uma briga, uma confusão tão grande, e esse pastor, já mais de idade, com mais experiência, e aí perguntaram a ele assim, pastor, qual é a sua opinião, diante de toda essa confusão? E a resposta dele foi, eu continuo com Jesus. Olha só, irmãos, quando tudo está confuso, continua com Jesus. Quando você não tem certeza do que você tem que fazer, não faça nada, só confie em Deus. Quando você está confuso, quando as situações, irmãos, estão difíceis diante de você, e você ficou meio com medo de tomar decisão, não vai tomar decisão, isso é de Deus para você, não tome decisão. Enquanto Deus não falar, enquanto Deus não mostrar, enquanto, irmão, você não tiver certeza de que aquilo que Deus quer é exatamente essa decisão que você tem que tomar. Enquanto você não tiver convicção, não ande. Enquanto você não tiver direção de Deus, não ande. Ainda que o teu coração fale, vá. Ainda que as pessoas estejam perto de você, diga, pode fazer. Querido, se você não tiver direção de Deus, não faça. Enquanto Deus não falar, não faça nada. Porque quando você entra na cova com Deus, os leões fecham a boca. Agora, quando você entra na cova sem Deus, o que acontece, irmão? O negócio fica feio. Não é assim? E depois, irmão, não adianta ficar pedindo para Deus. Eu tenho visto muito isso hoje. As pessoas fazem as coisas erradas, depois colocam a culpa em Deus. Mas a mentalidade da promessa não é essa. A mentalidade da promessa é aquela mentalidade de Josué e Caleb, que eles dizem, não vai dar certo. A promessa de Deus está sobre a nossa vida. Nós vamos não somente entrar, mas nós vamos conquistar o que Deus tem prometido para nós. Nós vamos avançar porque isso é nosso. Deus já colocou em nossas mãos. A promessa de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não cai no chão. Aleluia. Irmãos, é isso que Deus quer fazer em sua vida. É essa mentalidade que nós temos que ter, não uma mentalidade louca, de uma coisa que não existe, mas uma mentalidade da promessa. Ele age segundo a promessa de Deus.
ele sabe o que Deus pode fazer, ele crê no que Deus pode fazer. Irmãos, Deus tem uma aliança com Abraão, e Abraão está disposto até a dar o seu filho a Deus, porque sabia que Deus era poderoso para fazer ressuscitá-lo. Queridos, não confie no seu coração, não confie nas suas emoções, porque as emoções, o que elas fazem? Elas nos escravizam, e a gente age pela emoção. Quantas pessoas não agem pelo medo, e deixam o medo controlar a sua vida, deixam o medo controlar as suas atitudes, ou então se fecham totalmente, e não agem porque tem medo. Não deixa o medo controlar você. Quem tem visão escrava, visão limitadora, visão de gafanhoto, vive com medo. A Bíblia diz assim: nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados. A mentalidade da promessa, irmão, consegue ver situações sem ela acontecer. Sabe por quê? Porque ele crê na promessa. Ele está disposto a influenciar, ele está disposto a se manter fiel. Irmão, a coisa é tão tremenda que quem tem mentalidade da promessa, alcança a promessa. A Bíblia diz que toda aquela geração morreu, e teve que se formar uma nova geração. Imagina, eles terem que andar no meio do deserto por 40 anos, para que toda aquela geração morresse, para que então criasse uma nova geração, para que essa nova geração possuísse a terra. Nem Moisés, irmão, conseguiu entrar na terra, mas Josué e Caleb, homens que têm mentalidade de dar promessa, eles entram na terra e são abençoados dentro dela. Está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Deus quer te levar a lugares mais altos, a lugares mais profundos. Deus quer te mostrar que isso que está diante de você ainda é pouco, diante daquilo que Ele quer fazer. Não limite o poder de Deus. Não olhe para você, irmão, e comece a ver coisas que Deus não está vendo. Eu comecei dizendo exatamente isso. Deus, quando olha para você, não vê alguém derrotado. Deus não chamaria alguém derrotado. Deus não chamaria alguém falido. Entende o que eu estou dizendo? Deus, quando olha para você e para mim, Ele vê as nossas vidas nas mãos dEle. E começa a olhar para você dentro de uma nova perspectiva. Quando Deus olha para Gideão, Gideão está malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. E quando o anjo do Senhor chega diante de Gideão, diz assim: homem valente. Ele está morrendo de medo, irmão. Mas Deus pode realizar coisas grandes na sua vida, através da sua vida. Deus pode fazer você possuir a promessa. Deus pode fazer você conquistar a promessa, quando você está disposto a fazer a sua vontade. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor, irmão, do que viver por aquilo que vê. A palavra de Deus diz no Novo Testamento: nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. E eu confesso a vocês, irmãos, que quando eu venho aqui, eu me alegro muito por ver o que Deus tem feito nesse lugar. A bênção de Deus está sobre o bispo, pastores dessa igreja. Irmãos, você está debaixo desse guarda-chuva. Se eles são abençoados, você vai ser abençoado também. Se ele tem visão grande, você vai ter visão grande também. Não é? Agora tem pastor, irmão, que anda com o pior carro do mundo. O carro dele, onde para uma poça, é poçante. Não é? E como é que ele vai falar sobre alguma coisa boa se a vida dele está toda destruída? Os filhos já estão perdidos. Ele não tem uma autoridade de vida, irmãos. Mas aqui é diferente. Cada vez que eu chego aqui, irmãos, eu vejo algo maior sendo construído. Não é? Eu vejo algo querendo ser conquistado. Isso motiva o meu coração. Então, irmãos, é isso que a gente tem que entender. Cada coisa que Deus vai operando, vai manifestando através da liderança, irmãos, nós vamos sendo abençoados. A Bíblia diz que primeiro cai na cabeça de Arão, e vai descendo sobre as vestes, e nas vestes tem o nome das tribos. Então, irmãos, o que acontece? As tribos vão sendo abençoadas. Vamos olhar isso para a realidade de hoje. Deus vai abençoando a liderança da igreja, e o que vai acontecendo? Você vai sendo abençoado também, você vai sendo fortalecido, você vai começando a ganhar visão. Espera aí, eu não preciso ver assim, eu posso ver maior, eu posso conquistar coisas maiores, eu posso vencer, porque Deus está comigo. Que nós tenhamos a mentalidade da promessa, não uma mentalidade escrava, não uma mentalidade diferente, não uma mentalidade de gafanhoto, mas uma mentalidade de receber a promessa, de conquistar aquilo que Deus fez e vai fazer na sua vida.
Amém, queridos? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Eu queria orar por você. O pessoal do louvor podia dar uma força aqui para mim? Eu gostaria que você agora, em nome de Jesus, se Deus falou com você especialmente, irmão, em alguma área, se a tua visão tem sido uma visão limitadora da tua vida, da vida dos outros, eu quero orar pela tua vida. Se as coisas parecem que estão difíceis demais, escute, clame ao Senhor. É no meio do deserto que chega a bênção. É no meio do deserto, irmão, que você é preparado para conquistar a promessa. Eu vou repetir isso. É no meio do deserto que você é preparado para conquistar a promessa. Em nome de Jesus. Escute. Deus está te preparando. Porque Ele tem muito para fazer na tua vida e nas próximas gerações. Para de ver o que Deus não está vendo. Os homens viam gigantes. E olhavam para si e viam gafanhotos. Os homens viam a fortaleza que estava do outro lado. Mas não conseguiam ver a promessa. Você é um homem da promessa. Você é uma mulher da promessa. Em nome de Jesus. Por isso, não ache que acabou para você, que Deus te abandonou, que Deus não esquece de você, Deus esquece de você. Escute o que eu vou dizer, irmão. A palavra de Deus diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho de colo, pequeno, Deus não vai se esquecer de você. Eu queria orar por você, pela tua vida. Eu queria clamar ao Senhor para que Deus curasse a tua mentalidade, que você saísse de uma mentalidade escrava para a mentalidade da promessa, que você saísse de uma mentalidade indiferente para a mentalidade da promessa, que você saísse de uma mentalidade de gafanhoto e acreditasse que a promessa de Deus vai se cumprir em tua vida. Você não precisa ver, você precisa crer. Você não precisa ver, você precisa crer. Eu gostaria de orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. Se você quer tomar uma decisão hoje, fique de pé aí no seu lugar. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você está olhando para o teu casamento dizendo: ah, meu casamento já era. Se você está olhando para o teu marido e diz: olha, é difícil demais. Se está olhando para a tua esposa e diz: é impossível. Irmãos, Deus odeia o divórcio. E é sobre a promessa de Deus, de uma família bem-sucedida, que você vai orar hoje. Se o teu trabalho está difícil, se a situação lá não anda, a coisa está complicada, irmão, Deus prometeu que vai te abençoar. Acerta o que precisa ser acertado. Conserta, confessa. E espera, porque vai mudar. Para de ter um espírito de coitadinho. Para de ter um espírito limitado e limitador. Deus quer curar a tua vida, o teu coração. Fique de pé. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, põe a tua mão sobre a vida desse povo. Dessas pessoas que precisam ter cura sobre a sua mentalidade, que precisam, Deus, ver e interpretar segundo a promessa, segundo a palavra, segundo a direção de Deus, que não devem andar segundo as vistas, segundo aquilo que vê, mas segundo aquilo que crê, pela fé, em nome de Jesus. Oh Deus, aquilo que está difícil demais, reverte esse quadro, Deus. Irmãos, Senhor, aqueles irmãos que estão no deserto, que não desanimem, que não usem métodos errados, motivações erradas, mas, Senhor, é no meio do deserto que o Senhor nos prepara para alcançar a promessa, e que eles possam continuar um pouco mais, se fortalecer hoje um pouco mais, e começar a viver pela mentalidade da promessa. Eu clamo a Ti sobre os casamentos, Senhor, sobre a vida profissional, sobre o trabalho. Eu clamo a Ti sobre os relacionamentos. Deus, em nome de Jesus, eu creio que esse é só o começo, porque o Senhor fará coisas maiores ainda, coisas das quais muitos dirão: mas como vai ser? Senhor, mas ao mesmo tempo vamos entregar o como contigo, porque o milagre vai chegar, porque a direção de Deus vai chegar, porque os recursos vão chegar, porque os caminhos que estão fechados vão se abrir, e os caminhos que ainda nem se pensam neles, e os planos que ainda não chegaram ao coração, o Senhor conhece, meu irmão, e Ele fará
segundo a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Pode se assentar, querido. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. E eu creio que essa manhã é uma manhã de cura. Não de enfermidade física, mas de mentalidade. Em nome de Jesus. Para que você veja o que Deus quer que você veja. Para que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Em nome de Jesus. Queridos, lá atrás nós temos alguns DVDs, um material, você pode estar adquirindo e abençoando também a sua vida e o nosso ministério, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, bispo. Prazer estar com vocês, em nome de Jesus. Amém. Se você pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e olhar para a história do povo de Israel, você vai ver pessoas olhando de uma maneira e Deus olhando de outra. Você vai ver pessoas olhando da forma de Deus e pessoas olhando da sua forma. Quando a gente olha em volta para a sociedade que a gente está vivendo hoje, as coisas como estão, as notícias não são muito animadoras, aliás, são desanimadoras. Quando você vê uma sociedade que está legalizando o casamento homossexual, quando você olha famílias se destruindo, lares desmoronando, o divórcio virando uma coisa comum, até mesmo no meio do povo de Deus. Casais que um dia subiram no altar e fizeram promessas diante de Deus de amor e de fidelidade. E esses votos sendo quebrados, ou por parte do marido, ou por parte da esposa, ou por parte de ambos. Quando você vê tudo isso, os filhos se afastando dos pais, os pais tornando-se uma geração inalcançável para os seus filhos, o que a gente olha e parece que vai acontecer é que as promessas de Deus não vão se cumprir. Mas quando a gente vê tudo isso, nós devemos olhar para pessoas que enxergaram o impossível de Deus. Pessoas como Josué e Caleb, que disseram para os demais 10 espias, jovens da sua idade: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas e os gigantes? E as cidades fortificadas? E os inimigos que estão lá dentro dessa terra? A palavra de Josué foi: retirou-se deles o seu amparo. O Senhor está do nosso lado. E se o Senhor está do nosso lado, nada nem ninguém vai nos impedir de herdar. Às vezes nós estamos dentro da igreja, queridos, mas o nosso coração está precisando de cura. Nós estamos ouvindo a palavra, mas retendo muito pouco dela. Nós estamos num lugar onde Deus está querendo agir, e nós estamos impedindo o agir de Deus com as nossas próprias palavras. Com a palavra de desânimo, de olha lá, cuidado, ô irmão, as coisas não são assim. E você começa a dar para trás uma coisa que Deus está querendo andar para frente. Um coração puro, um coração que ama a Deus, um coração que ama o seu semelhante, é sempre um coração que impulsiona a crer e a tomar posse das promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus para a vida da nossa igreja, queridos. Quando nós começamos lá no galpão e nós enfrentamos as nossas primeiras dificuldades, e o diabo disse que essa igreja não ia prevalecer, ele mostrou isso através das circunstâncias, mas cada uma dessas circunstâncias foram vencidas, e nós chegamos até aqui. E a promessa de Deus é sobre uma igreja que vai tornar-se uma grande árvore. Deus falou isso. Eu vejo, queridos, que há muito que Deus quer fazer, mas vai depender da atitude que nós vamos tomar hoje.
Essa última semana, nós fomos impulsionados por Deus a tomar decisões difíceis. Melhor, queridos, é não fazer nada. Você não acha que lá onde eu estava eu podia dizer assim, não, querido, deixa esse negócio de terreno para lá. Não, se envolve com isso não. Vamos ficar, sabe, com o que a gente já tem, tá bom. Se comprar terreno, para quê? Vai ter que construir, aí vai dar mais trabalho. Não, eu quero dormir em paz, eu não quero ter problema à noite, ficar pensando, entendeu? Como é que nós vamos pagar isso? Irmão, eu não vi essa voz falando no meu coração, não. Eu vi uma outra voz dizendo, meu servo, eis aí o cumprimento da promessa que eu falei a você um tempo atrás. Dá o passo, compra, porque esse terreno já me pertence. Esse terreno já pertence à nova vida do Colubandê. E eu tenho muita coisa para fazer com ele. Eu fico vendo igrejas, querido, que tem terreno que não tem o que fazer com ele. Ali em Vista Alegre, há uma igreja que está ali há mais de 60 anos. E por não fazerem nada com o grande terreno que tem, construído uma capelinha há 60 anos atrás, o governo foi agora e tomou parte do terreno para construir uma passarela. Já que vocês não têm coisa melhor para fazer, a gente tem. Vamos meter uma passarela aí dentro do terreno de vocês. Eu olhei aquilo cortou o coração, irmão. Uma igreja de frente para a estrada. Uma igreja com um local visível. Ver parte do seu terreno sendo invadido pelo governo e colocar ali uma passarela, porque ele simplesmente não tem projeto nenhum para aquilo ali. 60 anos, mais de 60 anos tem aquela igreja. Querido, cada palmo de terreno que o Senhor nos dá, dentro do coração dele já tem um projeto para isso aí. E o projeto, queridos, é para que haja espaço, para que possamos receber na casa de Deus pessoas que Deus quer trazer para cá. Há tantas coisas, querido, que eu tenho deixado de fazer, porque eu sei que a gente não tem espaço. Se fizer vai ser caos, vai ser problema. A gente não pode fazer coisas na igreja para se tornar um caos. A juventude, há uns dias atrás, fez um evento aqui no terreno do lado. Eu disse para eles, ó, nunca mais façam aqui, façam lá na estância, porque foi um problema. Foi gente voltando para casa, foi vizinho reclamando, não tinha onde botar carro. Não, querido, então vamos fazer na estância, porque lá não tem nada disso. Mas por quê? Porque falta, às vezes, espaço para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Eu vejo cada área da igreja sendo utilizada. Como num sábado, às vezes aqui, nós temos 3 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada espaço é muito importante. Cada área é muito importante para o que Deus quer fazer nesse lugar. Veja Deus fazendo isso na sua vida. O conhecimento que você adquiriu não é para ficar só para você não, é para você compartilhar e abençoar outras vidas. Os dons que Deus te deu é para você compartilhar e abençoar outras vidas. Tem gente que fica para si mesmo, não, isso aqui eu não sei, mas não vai adiantar nada para ninguém. Você que pensa. Se Deus permitiu que você tenha, é para você compartilhar, porque aquele que dá vai receber ainda mais em abundância. Porque uma coisa eu sei, queridos, se você fizer uma disputa com Deus de quem abençoa mais, você vai sempre perder. Por mais que você abençoe outras vidas, Deus sempre vai te abençoar ainda mais do que você abençoa. Em abençoar, nós vamos perder sempre. Então, seja uma bênção. Lembra da ordem que Deus deu a Abraão? Meu servo, seja uma bênção. Seja um instrumento poderoso para abençoar vidas. Se você for esse instrumento, Deus vai usar tremendamente a sua vida e você vai se sentir útil na obra de Deus e você vai se sentir edificado na casa do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Deus amado, recebemos uma palavra, ó Deus, de lançar por terra visões que não são tuas para a nossa vida. Mentalidades erradas, mentalidades tacanhas, pequenas, improdutivas, mentalidade que esbarra na tua vontade e fica ali no meio do caminho. Pai querido, nós não podemos nos colocar dessa maneira. Por isso, Pai, nos pedimos, abre os nossos olhos, Pai.
abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que nós não nos encontremos resistindo àquilo que Tu queres fazer na nossa vida e através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Pai querido, eu vejo aqui hoje, Senhor, centenas de possibilidades. Eu vejo hoje aqui na nossa igreja, ó Deus, um manancial de bênçãos através da vida de cada um que aqui está, de pais, Pai, de irmãos, de amigos, de profissionais no ramo em que trabalha. Pai querido, há um leque de possibilidades. Por isso, Pai, abençoa, Senhor, cada um, que lá onde vive, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, vizinhos, no meio do, ó Deus, profissional em que trabalha, Pai querido, que sejam pessoas de fé, que quando abrir a boca, a palavra que destile seja a palavra do reino de Deus, seja a palavra de vida e não de morte, Pai, seja a palavra de esperança, Pai, e não apenas de resmungações e reclamações. Pai querido, tira a lamúria dos nossos lábios, ó Deus, e coloca uma palavra de ânimo, de esperança, um hino de louvor ao nosso Deus, como disse Davi. Pai querido, seja essa palavra que esteja nos lábios dos teus servos, Pai, e tudo aquilo que for de boa vontade, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for reto, tudo aquilo, ó Deus, que for de boa fama, tudo aquilo, ó Deus, que é agradável a Ti, seja isso que ocupe a nossa mente, Pai, seja isso que ocupe os nossos lábios, seja isso que ocupe o tempo das nossas mãos, Pai querido, as nossas atitudes, e que esse povo, ó Deus, seja um povo vitorioso, seja um povo que aonde caminha, o pé onde pisa, ó Deus, a bênção do Senhor chega nesse lugar. Pai querido, que esta igreja seja um bom perfume de Cristo onde ela estiver, porque a igreja não são as paredes, a igreja são as pessoas que vão sair daqui nessa manhã, Pai. A igreja são as vidas que estão lá do lado de fora, instrumentos poderosos. Pai querido, tira da nossa vida toda a mentalidade que não produza vida, que não produza fé, que não produza esperança, que não produza alegria, que não produza paz. Tira, Senhor, da nossa mente, dos nossos lábios e das nossas mãos, aquilo, Pai, que não agrada a Ti. E todo o povo de Deus diga amém, aleluia. Tome uma decisão com Deus, de você ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Onde você estiver, alguém diga, olha, esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, essa seja a palavra das pessoas para você. Antes de você sair, eu vou pedir uma coisa, que você dê um abraço bem apertado no seu irmão, quem está perto de você, e diga assim, querido, que Deus controle a sua mente e o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, aleluia. Os irmãos que vão para o CETEB podem se dirigir lá para as salas. Os demais que vão almoçar com a família, que Deus abençoe. Aleluia.